de Washington Unir, um programa diferente, preparado para ouvintes muito especiais. Comunicação total. Um abraço para a Célia Machado, dona desta voz bonita que vocês ouvem fazendo as chamadas para o nosso programa. Um abraço também para a sua vizinha, dona Vicentina, na rua Eurico de Souza Gomes, e toda a turma da pensão da dona Vicentina. Também para a dona Vicentina, Márcia, Nil e todo o pessoal. Um grande abraço. Hoje, 24 de junho de 2015, quarta-feira, João da Bateria e eu estamos conversando com o padre Robertinho, aqui da nossa igreja, na paróquia de Santana e São Joaquim. Vamos ter também a companhia, durante algum tempo, do Evânio Cruz. Evânio Cruz, mototaxista muito inteligente, politizado, trabalhador, do Mototáxi Santa Luzia. Bom dia, Evânio Cruz. Bom dia, Washington. Bom dia, Padre Robertinho, João e aos ouvintes do Comunicação Total. Já faz um tempo que eu não vim aqui. Bastante tempo. Já. Aí hoje eu vim trabalhar, que sempre eu trabalho aqui também, e aproveitando, vamos trocar uma ideia aí rapidinho. É verdade. Nós utilizamos os trabalhos do pessoal do Mototáxi Santa Luzia, e o Evaldo Cruz, tem o mesmo Cruz aí, que não é parente do Evânio. O Evaldo Cruz é presidente do Sindicato dos Mototaxistas aqui de Sete Lagoas, Sindimoto, e essa regulamentação dos mototáxis é um trabalho do Evaldo, do Evânio, de todo o pessoal do Mototáxi Santa Luzia, liderado lá pelo Evaldo, e a Rádio Santana foi parceira desde o primeiro momento. Que bom. Há alguns anos, né, Evânio? Com certeza, o Washington ajudou bastante, porque não foi uma coisa fácil de regulamentar. Começou há quase 18 anos, eu sou do início, aí teve muita luta na época, muita correria, as pessoas não aceitavam o serviço, e a gente, aos poucos, a gente foi mostrando que é possível sim, apesar da gente trabalhar num veículo perigoso, mas que é possível a gente prestar um bom serviço. E com a regulamentação, a gente fez cursos, a gente se preparou, já era preparado e ficou mais ainda, e a nossa agência, nós procuramos ser realmente profissionais nessa área. A gente tem tranquilidade, a gente não coloca a vida de ninguém em risco, a gente anda realmente da forma correta. É lógico que a gente depende dos outros, mas a gente faz a parte da gente, e o Washington sempre divulgou isso e sempre ajudou muita gente no nosso andar. Você viu como trazer a Rádio Santana? É verdade. E eu já fiz muito uso do serviço e faço como é necessário o táxi, né? A gente tem aí. E que bom que conseguiu nessa conquista, essa confiança, né, da sociedade. E é necessário. Necessário, com certeza. E até eles para dar segurança a eles próprios. A eles próprios. O serviço pegou, tem que regulamentar. Agora foi a luta para eles fazerem isso. Evaldo, Evânio e todo o pessoal do Mototáxi Santa Luzia, a gente nunca deixa de repetir isso aqui. E modéstia às favas, nós ajudamos um pouquinho também. Entendeu? Que bom, ajudou bastante. E a vantagem agora dos mototáxis regulamentados, que tem um colete tartaruga ninja amarelinho, né? Que a pessoa entra na moto, sabe que o motoqueiro habilitado, o motoqueiro por um crivo. O crivo, né? E que antigamente você podia montar na moto, uma mocinha montasse uma moto, e o motoqueiro podia ser um tarado, estuprador, um negócio assim. Não, então, o disque drogas. Aí nós anunciamos várias vezes. Então é o seguinte. Preso de táxi, de moto. Muito mototáxi foi preso transportando droga. Né? Tem um amigo meu que ele levava o traficante para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, durante mais de um ano. Aí um belo dia a polícia, mão nos dois. Né? Aí ele foi falar com a polícia, que eu estava fazendo só serviço de mototáxi, eu não sou traficante não. Aí o doutor gostou tanto de foto dele levando o traficante dela, levando, trazendo a mercadoria. Ele pegou 4 anos de cadeia e o traficante 6 meses. Então, padre Robertinho, vamos ouvir. Questão do advogado. O padre Robertinho tem algumas informações, né, padre? Eu aproveito a oportunidade, né, desse dia que está aqui na nossa Rádio Santana,
para convidar a nossa Diocese de Sete Lagoas, este ano de 2015... Deixa eu só fazer um parênteses. Sim. O padre Evandro e o João. O padre Robertinho, inclusive, ajuda o bispo Dom Guilherme Porto, lá na Cúria. Né? E Dom Guilherme tem aí a responsabilidade de dirigir, acho que mais de 30 paróquias, não é isso? Um número assim. E o padre Robertinho, inclusive, muito ocupado, porque eu fico tentando trazer o padre aqui muitas vezes. Então, está lá na Cúria, está ajudando, está isso, está aquilo. A vida do padre Robertinho tem essa responsabilidade também. Ele, padre Robertinho, tem essa responsabilidade também. Mas continua, padre. Pois sim. Então, nossa diocese, dia 16 agora de julho, né, ela foi implantada, né, ela foi criada pelo Papa Pio XII, e então em 1955 ela foi criada. Então, na verdade, dia 16 de julho nós estamos completando 60 anos, mas ela foi criada. Agora a implantação dela foi realizada um ano depois. Então, nós estamos no jubileu dos 60 anos dessa implantação da Diocese. Então, nós vamos começar agora todo um planejamento do jubilar, né, alusivo às mensagens do nosso Papa Francisco, né, e vamos, então, dentro dessa proposta, celebrar esses 60 anos de evangelização da nossa Diocese. Né? Então, vai ser aberto esse jubileu dia 16 de julho, com a ordenação diaconal de um seminarista nosso lá em Paropeba, no Fernando. E a partir daí, nós teremos aí várias atividades em nível paroquial, né? E depois em nível diocesano. Então, para a gente entender o que é uma diocese, diocese é uma porção do povo de Deus, vamos dizer assim, né? É a igreja de Cristo localmente confiada a um pastor, que é o bispo. Né? Então, a diocese é formada, então, pelas paróquias, né? Pelas paróquias, vamos dizer assim, de uma maneira mais fácil de entender. Então, a Diocese de Lagoas são a unidade das paróquias que formam essa diocese. Então, nós temos as 18 paróquias aqui dentro de Sete Lagoas, em alguns bairros, como a própria Santana, e algumas paróquias presentes em algumas outras cidades aí, que fazem parte da nossa diocese. Então, toda a diocese está em festa com esse jubileu dos 60 anos. Há 10 anos atrás, nós celebrávamos o cinquentenário, e foi uma celebração assim, não tão elucidativa como nós queremos que seja dessa forma, né, para poder rebuscar os valores, as contribuições, né, a riqueza da nossa diocese, desse nosso povo que faz parte da nossa diocese, né, que contribuíram para que nós chegarmos até onde nós estamos hoje. Então, para celebrar esses 60 anos de jubileu, eles vão resgatar aí tantos homens e mulheres, né, cristãos, católicos, e se um irmão ou irmã foi buscar agora a sua espiritualidade, a sua fé em outros ambientes não católicos, ele faz parte também dessa nossa celebração, porque é filho da nossa diocese. Então, é uma celebração que a gente quer, né, evidenciar, né, essa grande importância de 60 anos. Já faz parte de uma história, né, do nosso povo. Por isso, a gente quer resgatar e celebrar com muitos eventos, com muitas atividades, esse jubileu. E eu tenho aqui trouxe a programação, né? Então, em âmbito diocesano, nós vamos até hoje, na reunião do Conselho do Pastoral Paroquial, nós vamos ter aí, preparando para dentro da própria festa dos padroeiros, evidenciar esse jubileu dos 60 anos. E dentro, localmente na paróquia, evidentemente, e a contribuição da paróquia de Santana, dentro desses 60 anos. Embora a paróquia de Santana, como a catedral, sejam mais velhos, né, do que a própria diocese, a estrutura diocesana. É mais velha? Porque ela tem 75 anos, né? Esse ano faz 76. Né? Quando ela foi criada a Diocese de Lagoas, já havia a paróquia aqui de Santana e Santo Antônio, né? Que foi lembrada de Santo Antônio, que pertencia
a diocese, a tão então diocese de Belo Horizonte, que hoje é a arquidiocese, né? Mas, dentro de 60 anos, os 75 anos da paróquia têm enorme contribuição, né? Então, quando a diocese foi criada, já existia, há 15 anos já tinha a paróquia de Santana, e cento e tantos anos já lá a catedral, né? A igreja de Santo Antônio, a paróquia de Santo Antônio, que hoje é catedral porque agora se tornou diocese. Então, a sede, né? a catedral chamada Igreja do Bispo, né? Então, lá, agora, antes era a matriz, né, de Santo Antônio, agora se tornou a catedral. Foi elevada a dignidade de catedral, porque é a igreja mais antiga. Mais antiga. Por direito. Por estar na sede da diocese, né, que é Sete Lagoas, e sempre então a catedral também celebra os 60 anos, né, de elevação de matriz da catedral, né, que é a igreja do bispo. E dentro disso tudo, nós estamos então com essa programação em nível diocesano, que vai ser, depois a gente vai divulgar mais elasticamente, né, quando estiver confirmado, né, quando tiver configurada toda a programação. E inclusive já pode, as pessoas que quiserem acessar, já podem acessar o nosso site da diocese, que eu posso passar aqui, né? Claro. Que é o www. Tudo junto, diocese Sete Lagoas, 7 por escrito, né? Não numeral, diocese Sete Lagoas, tudo junto, .com.br. Repete, por favor. www.diocesesetelagoas.com.br. E lá também tem todas as informações que as pessoas ligam para a paróquia, ligam lá para a cúria, e que lá nesse site já tem todas as informações. E pode olhar para todas as informações importantes. E nós vamos continuar divulgando aqui também. Amém. Que bom. Lógico, claro. Outra coisa, que eu tenho notado, que há uns anos atrás, você falar que é católica, é a mesma coisa que falar que não tinha religião. Né? E hoje o católico calma, Rocha. Nós falamos agora de dar umas cortadas esquisitas. Hoje o católico hoje, ele tem orgulho de ser católico. Quando eu vou no banco, você vê quantas pessoas você vê o crucifixo do pescoço, quer dizer, eu estou usando, mas tem muita gente que usa realmente com fé. Eu estou tentando. Mas e você pergunta que se a pessoa está com crucifixo, é porque ele é católico. Que só o católico usa crucifixo. Entendeu? Então hoje você vê na rua, você vê em todo lugar o cara usando crucifixo, porque hoje voltou o católico a ter orgulho de ser católico, que há 10, 15 anos a igreja católica está decaindo. O povo estava perdendo a fé, estava se afastando da igreja, e a igreja católica agora voltou a crescer. É verdade. Evandro, faz algum comentário. Vamos deixar o Evandro também, João. Não, eu achei interessante, assim, para mim, em termos de aprendizado, né? Lá sobre a explicação sobre o que é uma diocese. Às vezes eu não tinha uma resposta assim, tão correta. Aí foi uma explicação para mim, que o que me interessa mesmo é essa coerência de aprender, estar sempre aprendendo. Eu achei interessante. Pra você ter uma ideia, eu não tenho vergonha de falar, eu nem sabia que a igreja de Santo Antônio foi elevada à catedral. E eu fiquei sabendo agora, então assim, eu não sei se eu sou diferente de outras pessoas, eu gosto muito desse aprendizado. Eu acho que é interessante. Na vida eu quero sempre aprender. Que a mais antiga a mais antiga de Sete Lagoas, né? E como a sede aqui em Sete Lagoas. E qualquer pessoa, de qualquer religião que vier conversar comigo sobre Deus, sobre Jesus, eu estou com meus abertos ao ouvir, porque eu acho que Deus, Jesus é um só e é bom demais. Eu acho que é a força que faz o que é possível, é importante demais. Então, curiosidade, espera, João, uma curiosidade. A igreja, a Catedral de Santo Antônio, você vê que a frente dela é lá para baixo. Você lembra, seus amigos? São José. Né? Isso. Você sabe por que é frente para lá? João do Badeiro sabe que parece que a cidade ela começou de lá, né? A Gamela. Ela começou do lado da Gamela, que é a base, o bairro mais velho. Até aquele córdozinho ali que passa perto da garagem da prefeitura, disse que ali era limpinho, os bandeirantes passavam, começou por ali. E dali foi a igreja, então ficou. A cidade cresceu atrás da igreja bastante, mas ela continua virada com o seu
de origem. É verdade. Foi uma reforma muito boa há 2 anos aí. 2 anos? Uma reforma muito linda, uma igreja. Na verdade, as igrejas matrizes numa cidade, ela sempre era, a fachada dela é sempre onde começou a cidade. Cachoeira da Prata. Cachoeira da Prata, por exemplo, a gente chega lá e a cidade está deslocada, né? A matriz está deslocada, mas na verdade ela é voltada lá para a fábrica, por exemplo, que começou foi dali, né? A população se aglomerou a partir dali. E o crescimento que foi o contrário, né? O crescimento está nas costas, né? E deixa só eu acrescentar um pouquinho. Depois a Central do Brasil, né? Estrada de Ferro Central do Brasil, que foi criada as oficinas aqui, fabricava locomotivas também e tudo mais, aí puxou a cidade para cá. Não foi só por causa da Lagoa Paulino, não. Foi a Central do Brasil é que puxou a cidade para cá. Daí foi criado o bairro da Boa Vista, entendeu? Sim. E é um bairro, você pode observar, que ele é todo com quarteirões retos, programado para os operários da Estrada de Ferro Central do Brasil. Daí puxou para cá. Depois é que veio a siderúrgica, mas primeiro foi a Central do Brasil, que primeiro era a pecuária e tudo mais, mas a cidade lá para baixo. É verdade. Depois para cima. E aí é que equilibrou essa coisa toda. Se a gente olhar nessa questão de centralidade, né? A catedral, por exemplo, ela, pelo fato de ser a matriz das matrizes, né? Uma catedral, geralmente, ela é a mãe das igrejas, né? A igreja chamada Igreja Mãe. No sentido de ser a igreja do bispo, né? O bispo, vamos considerar assim, é o pastor, é o pai. Então, eclesiasticamente, o centro de Sete Lagoas é ali na catedral. Agora, geograficamente, é aqui na Santana, né? Essa região central é Santana e a Lagoa. Ficou no meio. Então, assim, são essas distinções interessantes, né? Que eu fui falar, né? A fachada da catedral, né, é voltada para ali, né? Porque geralmente toda cidade começa no lugar mais profundo, né? Mais profundo, né? E depois ela vai subir nas montanhas, né? Perto da água, né? Em vez de uma cidade começar, em vez de uma cidade começar na serra, né? É verdade. A cidade começa embaixo, depois ela vai subindo, né? Uma notícia aqui, pai, eu queria até os comentários seus aí. Operação Lava Jato. Políticos investigados justificam até R$500 mil guardados em casa. Eu até pus na manchete aqui, no colchão lá. Respostas e questionamentos da Polícia Federal vão de economias pessoais à ajuda dos filhos. Em alguns casos, o valor representa até 89% do patrimônio de parlamentar. Em depoimento, o delator afirma que Braskem pagava até $5 milhões anuais em propinas com intermediação de ex-diretor da Odebrecht. E aí, Evandro? A Odebrecht aí e Padre Robertinho e João foram presos o presidente Otávio Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, e o Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht. As duas somadas têm quase 200 mil empregados. E aí, Evandro? Você disse a última palavra mais importante. O que eu fico pensando e preocupado com os empregados dessas empresas, que são empreiteiras, são enormes a nível nacional. Elas prestam serviço no Brasil, no exterior, para todo lugar. Então, o que está sendo prejudicial mais é essas pessoas mesmo que trabalham. Eu tenho alguns amigos no Rio, do Rio, que moram em Sete Lagoas, que sempre vão trabalhar na Petrobras, naqueles estaleiros. Os caras falaram que está um caos, porque não se fecha mais nenhum contrato, nada acontece, não pode. Enquanto estiver sob investigação, para muita coisa. Quer dizer, o Brasil, o trabalhador, principalmente aquele que mais precisa no dia a dia, está um prejuízo
medonho, viu? Agora, os valores acima que esses caras roubam, isso aí é vergonhoso. De hora que dá vergonha até de ser brasileiro, de ver uma sacanagem dessa, mas, enfim. Padre Robertinho, aí. É que a gente está falando, né? É um efeito dominó. Começa então essa situação de investigação, de apuração, né? E devido a essa investigação e apuração, então não pode fechar contrato, essas coisas todas, né? E aí vem o dominó, né? Se não pode fechar contrato, como é que vai produzir, como é que vai colocar, né? Dinamizar ali o serviço que aquela empresa, aquela empreiteira deve prestar. Então, assim, é feito dominó e, na verdade, é vergonhoso até um certo ponto, porque nós somos honestos, né? Porque nós somos honestos, por isso causa vergonha em nós, né? E nós vergonhamos realmente diante, não de outras nações, mas de outros povos, que, por exemplo, um Japão, até uma China mesmo, com as suas dificuldades, mas corrupção, essas coisas todas, elas são tratadas com rigor, né? Com rigor. As pessoas sentem vergonha, né? Aquele caso lá de um político sério, importante lá, não sei qual era o cargo dele, que chegou a suicidar. Japão, né? Quer dizer, E foi pouca coisa. Está institucionalizado, né? A corrupção, assim. Hoje é glamuroso a pessoa se dizer que tirou vantagem. Isso no Brasil, né? É glamuroso. É o glamour. Hoje é glamuroso a pessoa. Não, mas a roubalheira, tirar vantagem. Isso no Brasil, né? a roubalheira, a corrupção é algo mundial. Na Itália é uma coisa absurda, na Espanha também. A diferença é que pega cadeia, e agora o Brasil está melhorando, está pegando cadeia. Você vê o presidente Odebrecht, né, da família riquíssima, um homem estudado, com curso superior, o cara de uma família poderosa, um homem rico, para que precisava de roubar? Isso é uma psicopatia que eu falo. O ladrão é um psicopata. Ele rouba, ele comete o crime, não para adquirir o bem, é porque o prazer de roubar, é igual viciar em jogo. Entendeu? Ladrão é ladrão. Interrompeu o João, né? Crítica de Lula cria mal-estar e reforça a divisão dentro do PT. Dilma mostra irritação com Lula nos bastidores, mas em público minimiza reprimenda ao partido. Nota de desagravo de senadores petistas ignora a presidente. A coisa no PT está embolada. Agora, Dilma cria do Lula, o PT todo erro. Não, eu achei essa fala do Lula, eu achei muito importante, Aníbal, assim, porque eu já disse aqui rapidinho que, como eu morei em Franca, eu tive o prazer de conhecer o presidente Lula quando ele ainda era presidente da CUT, lá em Franca. Então, e a gente nota naquelas votações no Congresso que o próprio PT errado é certo. Se eu sou do mesmo partido seu que é presidente, eu tenho que estar com você. A não ser que for uma coisa muito cara, que você está roubando, mas num projeto que é de importância, eu tenho que votar com você. E eles não votam, eles se dividiram. Então, vai ser um partido que vai ter que ser ou refeito, alguma coisa tem que acontecer, porque do jeito que está, não pode ficar. E a Dilma pode ficar brava mesmo, porque da agora para frente, a briga vai ser entre eles mesmo, e eu não sei não vai terminar isso não. E aí, padre Robertinho? Eu, como assim, eu sou anti-partidos, né, de linha comunista socialista, né, eu sou radicalmente pelo meu posicionamento de fé. Eu vejo assim, quando esse tipo de divisão, né, a gente pode começar já até a divisão, porque como diz, ela é cria dele, né, a Dilma é cria do ex-presidente Lula. Então, de maneira, quando chega a essas críticas, esse tipo de situação de divisão, é um sujo para um mal lavado, né? Então, de maneira que eu acredito que se chegou a esse ponto, é porque o negócio está feio, né? Há verdades, mas essas verdades, por exemplo, ditas, né, em forma de crítica e de discordância, é sinal de que
não o partido em si, mas o sistema que ele representa realmente está em crise também, né? Aquilo que a gente falou, é sempre aquele efeito dominó, né? Aquele efeito dominó. O problema, infelizmente, o problema aqui é uma percepção minha, evidentemente, claro, eu não sou entendido essas coisas, mas na minha limitação, eu vejo que o problema do PT não é preocupar meramente com a situação do país, é se manter no poder, né? Infelizmente. É um projeto de poder mesmo, de poder, que começou lá atrás. Poder pelo poder. Poder pelo poder. Né? Rapidamente, João. Rapidamente, o erro do PT foi deixar a Dilma ser reeleita, o Lula que tentar no lugar dela. Se o Lula tivesse sentado, estava essa bagunça agora, não, porque o Lula tem jogo de cintura e sempre se preocupar, não, que o Lula vai colocar o PT no lugar de novo, que Lula é jeitoso, Lula sabe conversar. Você vê tanto o PT, o Lula é tão jeitoso, que consegue fazer o PSDB votar a favor do PT. Tem condição uma coisa dessa? Aqui é um país esquisito, que a oposição vota para a situação e a situação vota contra a situação. Aqui, né, é um país. São samba do crioulo doido, né? Samba do crioulo doido. Evandro, na realidade, a população está toda descrente dos políticos. Eu tenho falado muito isso aqui por culpa dos próprios políticos, não é verdade? E isso é lamentável, porque tudo passa pela política. Sim. Mas precisaríamos de uma política bem mais honesta, mais evoluída. Eu gravando com José Alencar, aqui no Unifem, a gente criticava inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Eu e o José Alencar, num bom bate-papo, a gente criticava porque o Fernando Henrique não combatia, na nossa opinião, incluindo o José Alencar, não combatia a corrupção como deveria. Pouco mais decente cara o vice do Lula. E depois vimos que a corrupção aumentou 8.000% ou mais, entende? Você concorda, Evandro, que há uma descrença nos próprios políticos, de todos os partidos? Eu concordo, e só reforçando, eu estou achando engraçado, a gente fala de uma importância da reforma, da tão chamada reforma política. Sabe o que está acontecendo? Eu vou dormir, eu acordo 5 horas da manhã, porque eu tenho que acordar, porque eu levo minha esposa para trabalhar e tal. Eu assisto um jornal, até agora, chama Hora 1, na Globo. Eu acordo 5 horas da manhã e eles falam assim, hoje foi votado na reforma política, não vai ter mais não vai ter mais reeleição. Então, se fazer uma reforma política, escondidinho, votando as coisas caladinho. Quando você vê no outro dia, você não votou, mas isso é tão importante, tão relevante, você deveria discutir um pouquinho mais com a sociedade, já votou, já aconteceu. Então, uma reforma política feita ali rapidinho, debaixo do pano, que não vai reformar politicamente nada. Pera, João. É interessante essa questão de fazer as coisas debaixo dos panos de madrugada, porque houve uma votação e a igreja é terminantemente contra, que é a tal da ideologia de gênero. É uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, assim, tem a ver, mas é um outro tipo de assunto, que é justamente isso. Por exemplo, como não passou lá no Congresso Nacional, mandaram então agora a responsabilidade, mandaram para os municípios votarem. E mandaram votar, mas silenciosamente, sem divulgação de nada, porque é uma ideologia que vai contra ao ensinamento cristão, por exemplo. O ensinamento cristão. E por que fazem isso? Porque existe todo um sistema por trás disso aí, uma ideologia por trás disso aí, né? Por isso que é uma ideologia de gênero, né? Então, assim, concordando justamente com o que você está dizendo aí, né, sobre essa questão de assuntos tão importantes, tão sérios, e que às vezes deveria até ser levado até um plebiscito, por exemplo, levado a um referendo, ou seja, como for, né, mas que é feito porque, aí volta naquilo, porque nem eles estão acreditando neles. Com certeza. Os próprios, né, gente. Mas se eu contei tanta mentira, mas tanta mentira que agora para mim não é verdade. Eu estou vendo uma pesquisa de madrugada na Globo News, que a dívida está tão ruim assim, não, a dívida está com 65% de desaprovação, mas os políticos em geral estão com 67%, quer dizer, está 2% acima do resto.
Esse é o nosso Comunicação Total. Hoje, 24 de junho de 2015, quarta-feira, sempre repito a data. A gente costuma passar reprises no final de semana. E é importante a gente falar a data para poder o ouvinte, quando ouvir a reprise, né? Sim. Poxa, essa notícia não está dando, isso já aconteceu, está dando só hoje. Então, hoje, o programa é 24 de junho de 2015, quarta-feira, tem a companhia problemática, polêmica, né, confusa, do João da Bateria, que acontece toda quarta-feira, e hoje estamos conversando com o padre Robertinho, da paróquia de Santana e São Joaquim, e temos também a companhia, né, do Evânio Cruz, do Mototáxi Santa Luzia, 3772-1522. É isso aí, precisando de serviço, é só ligar. Mas, bom, nós temos apoios culturais, você tem uns recados aí também, né, Felipe? É importante daqui a pouquinho você dar os recados. Vamos para os apoios culturais sem música, ok? Porque hoje o papo é muito interessante, embora a gente, com todos os cuidados, levando em Padre Robertinho, que a gente tem que ter. O João, se soltar o João, a coisa complica. Aquele elemento de ele é polêmico. Não, eu estou uma vez que fui convidado para ir na igreja Assembleia de Deus, né? Aí eu fui na igreja, né, que o amigo meu, né, tem muita fé, falou assim, não, João, você vai lá, que você vai cuidar o braço e tal, não sei o quê, pá. Aí eu fui, tem mais de 20 anos que você de carro, né? Eu fui, aí o pastor cai na bobagem de me chamar lá na frente para vir falar para todo mundo que eu aceitei Jesus, né? Aí eu falo assim, eu vim aqui muito sério para me curar o braço, mas eu curei algo muito mais importante. Eu curei a minha alma, em nome de Jesus eu curei a minha alma. E tem umas 2.000 pessoas na igreja, que é a igreja Assembleia de Deus enorme. E aqui dali eu falei 2 horas na frente, ganhei o tanto de Bíblia que você passou de livro. Pai não deixou, pai falou que ele queria ser pastor, só de picaretagem, né? Pai, pelo menos tem juízo. Não vou já passar na igreja. Você gosta de cultuar, né, João? Você, na verdade, você gosta de cultuar. Falando de acidente de carro, hoje, essa madrugada, um cantor promissor. Nós noticiamos Cristiano Araújo, Cristiano Araújo. Ele e a namorada. Passamos uma música a vida dele aqui para poder. Você vê que o Zaguinho morreu assim, o filho do escoteiro morreu assim. Você, gente, que cantou, fechou até, ou ficou no bar até a noite, ou dorme dentro do carro, ou vai para o hotel, mas não pega estrada à noite, então com perigo danado. Você dorme dirigindo. Não? É muito comum. É, de fato. Eu não acompanho muito esse... Eu tive que passar a música dele aqui para lembrar os ouvintes quem que é o Cristiano Araújo, porque eu também não lembrava, não, pai. Sim. Não precisa lembrar. Nós temos um programa Som da Terra com Douglas Fabiano Santos, 17 horas, aí sim, música sertaneja e tal. Sim. É isso aí. Mas vamos para os apoios culturais. Agora, antes, flagrados, vou dar uma notícia aqui, Felipe, do Jornal Atual 7. Flagrados após assalto a depósito de bebidas no Manoa. Você está rodando por eles, essa turma do mototáxi, eles sabem das coisas muito mais do que a gente. Que estão lá, às vezes até no local do crime. A gente anda a cidade toda, um volta para o outro, então realmente a gente tem acesso. Na tarde de sexta-feira, 19, por volta das 13 horas, a polícia flagrou Felipe Rodrigues Lima Moreira, não sei se é amigo do João, é Filipim, conhece? Filipim, é irmão do Filipim. João Dias, quando eu falo aqui, foi preso no tráfico, eu conheço, por aí vai, perigosíssimo. Felipe Rodrigues Lima Moreira, vulgo Filipim, 21 anos, fugindo com algo na mão e sendo perseguido por populares. Militares abordaram o Filipim na rua Itaquissé, bairro São Francisco, já contido pelos populares. Aqui a população está ficando indignada, Padre, Evânio e João. O pessoal está reagindo, até de forma às vezes errada. Uma amiga nossa, no Papavento aqui, na rua Presidente Kennedy, lá, ela pulou em cima, baixinha, a pulou em cima do assaltante lá, ele estava um revólver aqui, dele mais o outro.
e acabaram prendendo o camarada, e veio o marido, o filho ajudar, mas correndo um risco tremendo. Na verdade é porque, embora não seja o certo e jamais pode fazer esse tipo de coisa, né, mas é o tal do... Pô, já cansou. Pô, a indignação já total. Aqui, ó. Os militares abordaram Filipim na rua Itaquicé, bairro de São Francisco, já contido pelos populares. Levava consigo garrucho, calibre 32, e durante a fuga tentou atirar em seus perseguidores. Este autor estava na companhia de um compasso conhecido pela alcunha de Menor, quando adentrou em um depósito de bebidas situado na rua Jaime Figueiredo, bairro Manoa, anunciando o assalto e exigindo dinheiro da vítima que trabalhava no local. Não conseguindo encontrar dinheiro, a dupla... Aqui o jornal misturou dois assaltos. Não conseguindo encontrar dinheiro, a dupla acabou levando o celular da vítima e saiu em fuga rumo à rua Professor Abeilar, onde o indivíduo de nome Anderson Adriano da Silva, vulgo Tuti, 29 anos, os aguardava para dar a fuga. Ocorreu que, no momento em que Filipim e de Menor cometeram o assalto e fugiram, passaram a ser perseguidos por populares, cada qual tomou um rumo distinto. Por fim, apenas o Felipe acabou sendo preso, portando a arma do crime. O indivíduo identificado como de Menor fugiu com o aparelho celular roubado. Já o Anderson, que é o Tuti, que estava no veículo Siena, placas HDM 4647, também escapou. Felipe foi preso e, junto com a arma apreendida, foi encaminhado à delegacia de polícia civil. Eu já noticiei aqui, pai. Então, só esse Pai, preso 20 vezes, preso 30 vezes. Esse menor aqui já foi preso. Não, nem sei quantas vezes. Outra vez também. Ele é de menor mesmo? Aqui de menor, que já foi. Essa altura é de maior. Agora é de maior, né? É de maior, menor, mas de maior. Agora, diz que no Brasil, quando está vendo o pessoal do direitos humanos falando que o Brasil tem a quarta maior número de população carcereira do mundo. 600 mil. É o primeiro os Estados Unidos, depois eu acho que a China, depois eu acho que veio o México, depois o Brasil. Então, o que nós temos que fazer? Passar no primeiro lugar, não? Prender mais gente. Mas nós estamos a caminho. Hoje, 24 de junho de 2015, quarta-feira, estamos conversando com o Padre Robertinho, temos o Evandro Cruz também conversando com a gente, e o João da Bateria. Vamos para os apoios culturais, depois voltaremos para o último bloco. Depois você vai...